Vamos ter a oportunidade de aprender um pouco sobre a história do transporte. A gente tem aqui o Luiz Rocha, né, um historiador da imigração italiana, do transporte rodoviário, do transporte ferroviário. Então ele tem um conhecimento bastante vasto e é uma oportunidade ímpar ele estar aqui para poder passar alguma coisa para vocês sobre isso. Este aqui é o livro que eu escrevi sobre o transporte. Tá? É o primeiro volume de uma coleção que se chama Lavoro Italiano. Essa coleção mostra como a mão de obra dos imigrantes transformou o Rio Grande do Sul e o Brasil. Mostra como esses imigrantes venceram as dificuldades com o trabalho e como eles nos legaram as facilidades que nós temos hoje. Porque o trabalho, assim como outras coisas, está ao nosso redor durante toda a vida. Não existe nada aqui que não tenha passado pela mão do trabalhador. Assim também é a história. Eu sei que muitos de nós acham a história uma coisa chata, né? E cá entre nós, né? A data da Revolução Francesa, os motivos da Revolução Francesa, as consequências da Revolução Francesa. Mas o que é a história? A história são perguntas e respostas sobre o homem e sobre a vida dele. Tinha um filósofo inglês, Edmund Burke, que ele dizia que um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Ok, de novo, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Você passou mal. Mal do estômago, vômito, náusea, idas incontáveis ao banheiro. De novo, você vai ao médico. O que você comeu, o que você fez, essas perguntas todas. Daí, uma segunda vez você passa mal e... eu comi comida mexicana a primeira vez e a segunda. Então, tu tem um histórico de indisposição alimentar com a comida mexicana. Se você comer a terceira vez, que ainda passavam na quarta burrice, você já sabe que vai passar mal. Então, aí entra a frase do nosso amiguinho Edmund Burke. Se você não conhece a história, vai cometer os mesmos erros. Então, a história está à nossa volta o tempo todo. Transporte, tá? É outra coisa. Não tem nada aqui que não tenha sido transportado. Esta mesa, tudo aqui foi transportado. Se essa mesa fosse de madeira, ou vamos pegar o assoalho ali, a madeira hoje é do reflorestamento. Então, desde as sementes das mudas que foram para serem plantadas, para a árvore crescer, para fazer o manejo da floresta, para cortar a árvore, para levar para a fábrica, para levar para a loja, para trazer para cá. O transportador está presente em todo momento na nossa vida. Energia elétrica. Né? Vem pelo fio. Sim, mas quem que instalou o fio? A usina. Quem que levou os geradores? Então, tudo está ligado ao transporte. A imigração também está à nossa volta? Não, ela está mais próxima. Ela está em nós. Nós temos aqui descendentes de italianos, de alemães, de africanos. Está em nós a imigração. Além disso, ela está no DNA, porque lá atrás todos nós éramos nômades. A sociedade era coletora, tinha que andar atrás de alimento, quando fazia muito frio tinha que ir para o calor. Né? Aliás, quem aqui já não pensou, não, eu vou ir morar nos Estados Unidos ou no Canadá? O Canadá que é da moda agora, né? Os imigrantes italianos, quando eles vieram para cá, gente, foi, em primeiro lugar, atrás de comida. Não existia mais comida na Itália. Não existia mais terra para plantar. Existia uma série de problemas. Vocês imaginam, eles começaram a chegar aqui em 1875. Chegaram aqui, a imigração da Itália foi para todo mundo. Foi para a Austrália, foi para Nova York, foi para tudo. Né? E mesmo no Brasil, São Paulo, Espírito Santo. Mas aqui teve uma característica que tornou a história mais complicada. Chegaram aqui, era mata fechada, pinheiro, muito pinheiro, um pinheiro do lado do outro.
tinham que derrubar essas árvores, tinham que construir casas e tinham que começar a plantar. Então, estavam aqui, não tinham estrada, tinham que derrubar pinheiro, tinha que fazer tudo. E, inicialmente, eles carregavam tudo nas costas, no ombro. Então, o imigrante parecia ter entrado no túnel do tempo. Você imagina você chegar num lugar agora e não ter estrada, não ter luz, né? Era a sensação que eles tinham. Para chegar aqui, logicamente, né? 35 dias de viagem pelo oceano, chegavam no Espírito Santo, daí vinham parando e descarregando metade deles. Em Porto Alegre eles iam para um alojamento, vinham de vapor até São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí, quem ia para Caxias descia ali e ia a pé, e quem vinha para Bento, a colônia Dona Isabel, vinha até Montenegro e dali a pé. Os primeiros imigrantes no Rio Grande do Sul foram os alemães, que chegaram em 1824. Eu falei que data é chata e estou falando um monte de data, né? Em 1848 foram assentados em Santa Cruz os imigrantes alemães, uma outra leva de imigrantes. No ano seguinte, em 49, eles já exportavam para a Europa o excedente da produção. Sim, mas como eles exportavam e a gente não conseguia? Eles tinham o rio na porta de casa. O rio Pardinho passava dentro da colônia alemã, carregavam os navios, dali ia para o porto de Rio Pardo para Rio Grande e de Rio Grande para a Europa. E nós não conseguíamos chegar no Rio das Antas. O terreno acidentado, a mata fechada, o rio, na verdade, ele funcionava como um separador da colônia Alfredo Chaves, que era Veranópolis, e da colônia Dona Isabel. Então ele dificultava a vida do imigrante. Quando chegou o caminhão, foi uma paixão para o imigrante. O Rio Grande do Sul esteve em um momento e tinha quase 50 das maiores transportadoras do Brasil. Era tudo gaúcho e era a maior parte italiana. Tá? Eles se apaixonaram, o imigrante se apaixonou pelo caminhão. E saiu o Brasil afora a abrir estrada, né? Naquela época, um motorista, ele tinha que ser mecânico, ele tinha que ser eletricista, ele tinha que ter força bruta, trocar um pneu, né? Eram coisas bastante... Exigia muita força física e muito sacrifício. Por exemplo, nas carretas, eventualmente atolava, aqui na Estrada Buarque de Macedo, atolava a carreta. O que eles tinham que fazer? Tirar toda a carga, levar para um lugar seco, desmontar a carreta, levar para um lugar seco e montar a carreta de novo. Às vezes era 2 semanas, isso. Montava ali, andava mais 2 quilômetros e por aí ia. Então a inventividade desses homens, desses pioneiros, foi muito grande. A evolução do transporte se baseia na inventividade de quem estava trabalhando. Então, o Carlos Miquelon, quando ele foi comprar o primeiro caminhão dele, ele tinha opção com cabine ou sem cabine. Não era que nem hoje, com ABS e ar-condicionado, não. Com cabine ou sem cabine. Ele comprou sem cabine, era mais barato. Ele não sabia o que era cabine. Mas esse homem, junto com o filho Ladair, montou uma das maiores frotas de transporte do Brasil, a Rodoviário Miquelon. Tá? Uma outra coisa importante para vocês compreender o que era aquela época também. Este cara foi quem começou a Randon. O irmão dele, o Raul, se juntou tempo depois. O Hercílio foi trabalhar numa oficina de motores de graça. Nem almoço davam para ele. Ele tinha que sair da fábrica e ir almoçar em casa. 1 ano ele trabalhou assim. No segundo ano, não, né? No segundo ano, davam almoço para ele. Mas, no final do expediente, ele tinha que rachar a lenha para o dono da oficina. Foi assim no segundo ano. No terceiro ano, ele passou a ganhar dinheiro. E no 4º ano, ele começou a empresa que vocês conhecem hoje, que emprega 20 mil pessoas. Está presente em 4, 5 continentes. A Marco Polo é outro exemplo, gente. A Marco Polo, os caras começaram num galpão
para moldar paralama, essas coisas, eles usavam uma árvore caída e um martelo. Os ônibus deles perdiam a porta, tinha goteira. Um jogo de pneu durava 3 meses, porque não existia geometria, não existia nada. Eles pegavam um chassi de caminhão, cortavam e emendavam de qualquer jeito. Mas todos esses casos que eu estou citando para vocês, eles se nortearam pelo trabalho e a incessante maneira de enfrentar as dificuldades, enfrentar toda e qualquer dificuldade com o trabalho. Agora, recentemente, não fazem 10 anos, o seu Raul Randon era vivo ainda, e pegou fogo num depósito de queijos. Eles fabricam queijo hoje também, vinho, né? Queimou 10 mil queijos de 36 quilos cada um. Isso é uma fortuna em dinheiro. O que o seu Raul disse? Fazer o quê, né? Pelo menos fizemos o maior fundi do mundo. Então eles tinham essa visão. O que nós temos aqui? Nós temos uma dificuldade. Vamos trabalhar e vamos superar ela. Mas não existe o para hoje na vida. Eu brinquei com vocês antes aqui, a gente trabalha muito hoje com o imediatismo. Ah, tu quer ser o quê? Eu quero ser rico. Ah, que bacana, e você vai fazer o quê? Não sei, mas eu preciso ficar rico até as 4 horas da tarde, que às 5 eu quero ir para a praia. Não existe isso. Não existe atalho, não existe loteria. O que existe é trabalho e seguir em frente. Nós precisamos sempre seguir em frente. Nós vamos encontrar muitas dificuldades, muita coisa triste durante a nossa vida, né? Mas nós temos que seguir em frente, nós temos que superar. E se supera muito melhor as coisas quando se está focado no trabalho, quando se está ao lado do trabalho, do que quando se escolhe outro caminho. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Espero que todos vocês alcancem seus objetivos. O meu xará aqui disse antes, eu quero ser bem-sucedido. É isso aí, tem que ser bem-sucedido. E isso envolve muito mais do que dinheiro e sucesso. Envolve valores, envolve uma série de coisas que vocês vão descobrir, espero eu, da melhor forma. Muito obrigado, pessoal.